Além de toda a diversão e efeitos especiais, outras duas coisas que eu sempre achei legal nos filmes da Marvel são a forma como os roteiristas adaptam os avanços tecnológicos, mesclando com as histórias fantásticas dos super-heróis. E, sem dúvida, a riquíssima trama psicológica que entrelaça a vida daqueles personagens. Neste novo filme do Capitão América, o Guerra Civil, Tony Stark aparece jovem e dá início à cena que resume estes dois tópicos, onde ele apresenta outro de seus projetos científicos para um auditório. Trata-se de uma simulação virtual das memórias dolorosas de sua adolescência, a partir de uma máquina que, teoricamente, deveria ser capaz de dar um novo significado para as lembranças traumáticas dele. Lembranças estas referentes ao assassinato violento dos pais. A partir daí, vemos que, na mente complexa deste Homem de Ferro, o intelecto, a tecnologia e os recursos financeiros ilimitados se tornam aliados de uma tentativa desesperada e autossuficiente de superar os seus fantasmas mentais. Eu acho que seria melhor o Tony ter procurado uma clínica de psicologia, mas tudo bem. Voltando ao assunto, na minha opinião, ao longo do filme, Tony Stark continua sendo a figura psicológica principal e o símbolo do ego. E os demais personagens aparecem como desencadeadores dos sentimentos e conflitos mais profundos deste ego. Suas angústias, recalques, culpas, temores, revoltas e etc. Vale dizer que Tony também está atravessando uma crise conjugal com sua ex-secretária e namorada Pepper. Um fator importante que expõe ainda mais a fragilidade presente na vida emocional do egocêntrico bilionário. Já o ansioso menino Homem-Aranha aparece por sua vez como uma espécie de versão juvenil e sem dinheiro do Stark, e o conduz a uma viagem no tempo, a um cenário de tecnologia retrô em que o egocentrismo e narcisismo não haviam ainda se tornado características tão extremas em Tony. O Pequeno Aranha possui uma personalidade jovem e mais saudável, se comparada à do Homem de Ferro. Uma personalidade a partir da qual a leveza, o despojamento, a diversão, a vivência dos prazeres simples e a humildade são possíveis. Por isso, o Aranha traz um ar de saúde mental para dentro do clima pesado de guerra civil e nos inspira a uma reflexão muito importante, de que, quando reprimimos os nossos potenciais, podemos ficar doentes por conta disso. Sim, é algo que realmente pode acontecer quando uma pessoa, ao invés de buscar a coragem de expor seus poderes reais, acaba sobrevivendo paralisada no medo de realizar-se através de suas ações. E assim, ao invés de se iluminar como uma supernova, pode acabar se obscurecendo, feito um buraco negro. A mensagem do rapaz serve em Tony, o astronauta de ferro, como uma luva. Nesse instante, vale lembrarmos o diálogo de Stark e Aranha em seu quarto no subúrbio. O rapaz surpreende Tony ao revelar uma motivação genuína em ajudar os fracos e necessitados. E isso, sem sombra de dúvidas, abala ainda mais as estruturas e defesas do soberanamente rico Sr. Stark. Mais até do que qualquer panelada que ele tenha levado do Capitão América. A partir daí, o jovem Aranha entra para o time de Tony e, com sua espontaneidade, o rapaz impulsiona mudanças na postura de Stark. Mudanças estas que reacendem nele a coragem de resgatar a autenticidade há muito perdida e soterrada sob a velha armadura de ferro. Sob esta perspectiva, o Homem-Aranha pode aqui ser entendido como a voz do id, ou do inconsciente do Tony. Afinal, é o próprio Stark quem resgata o novo herói adolescente das profundezas do YouTube. Com tudo isso, assim como na cena inicial, vemos o Homem de Ferro tentando mais uma vez trazer de volta traços da sua adolescência,
através do resgate do jovem aranha. Por outro lado, o chefe de cozinha e herói mentalista Visão, que é uma espécie de Frankenstein do Dr. Tony, vem para simbolizar, entre outras coisas, o superego poderoso de Stark. Sim, o Homem de Ferro é de ferro mesmo. Tony Stark se mostra calculista, planeja os mínimos detalhes de tudo o que faz, controla e tenta prever todos os aspectos da realidade através da lógica racional, e por conta desta blindagem frente aos sentimentos, é incapaz de se perceber mergulhado nas perigosas ilusões que o fazem acreditar ser alguém perfeito, intocável, sempre detentor da opinião correta sobre os acontecimentos futuros. Ou seja, isso tudo nos mostra que o cara tem um superego realmente poderoso. Talvez por isso que o Visão se fez aliado fiel de Stark em Guerra Civil, mas ao mesmo tempo o mentalista poderoso procura manter a distância e a prudência de sempre, enquanto se esforça para descobrir mais sobre o desconhecido de si próprio, ou seja, algo sobre a sua parte inconsciente que no filme parece estar relacionada aos recalques de Tony. Há um momento interessante em que este supremo herói Visão confessa ser um desconhecedor de boa parte dos poderes daquela gema amarela presa em sua testa, a gema da mente, e que, conforme descobre mais sobre ela, mais ele acaba descobrindo sobre si próprio. Ora, podemos traduzir isso como o caminho do autoconhecimento, através do qual a mente traz à consciência partes dela ainda desconhecidas ou inconscientes. Sendo assim, Visão, como um bom observador que é, acompanha toda a jornada de Stark de camarote e acaba descobrindo nos conflitos vividos pelo Homem de Ferro aquilo que o constrói em suas refinadas teias de neurônios sintéticos. O vilão do filme, que não é um super-herói, mas ainda assim arma toda a cilada e cria a guerra civil, vem simbolizar o ressentimento e a dor do luto que não pôde ser elaborada nem pelo Tony e nem pelo Pantera Negra. Não é à toa que eles se tornam aliados na dor de suas perdas e no desejo de vingança. A cor negra em Guerra Civil foi associada diretamente aos vários lutos vividos no filme. Os lutos vividos pelo Pantera, por Tony, pelo Capitão e pelo vilão da história também. Então, deste ponto de vista analítico, podemos dizer que Tony Stark é a representação de um ego neurótico, repleto de defesas e autocentrado, enquanto que a sua fantasia dilata, o Homem de Ferro, não apenas materializa as suas defesas mentais, como também sustenta um ideal de ego que ele não pode ter e revela a sua maior vontade. Tony quer ser alguém indestrutível e livre de todo e qualquer sentimento. Quer tornar-se um só com a sua criação e se transformar definitivamente num composto tecnológico de ferro. Algo que o livraria do seu sofrimento mental e colocaria um fim naqueles sentimentos e lembranças dolorosas do passado. Mas, ao invés disso, o máximo que Stark consegue é criar uma armadura cada vez mais acoplada ao seu corpo, mesmo que neste filme, também não por acaso, a armadura de ferro se mostre várias vezes frágil e acabe sofrendo todo tipo de avarias. Os danos e a fragilidade na armadura significam que a quebra das defesas do ego de Tony está acontecendo e acabam por expor os traumas do Playboy. Nesta guerra civil, assistimos aos próprios Vingadores entrando em conflito. Isto por si já é o símbolo e, por que não dizer, o resultado do conflito interno vivido por Stark. Uma vez que o Capitão tenta alertá-lo, mas Tony permanece surdo aos apelos e dá início à guerra. Mas, afinal, o que querem e o que tentam fazer cada um dos dois lados?
Muito bem. O time do Homem de Ferro representa a complexidade da mente de Tony Stark e as várias partes da sua personalidade disfuncional reunidas. Já no time do Capitão América, vemos crescer, na junção daqueles personagens, o superpoder de uma inescapável realidade que, por bem ou por mal, precisaria ser vista por Tony, ainda que ele não quisesse dar ouvidos e continuasse destruindo tudo. Depois que Natasha garante a fuga do capitão e mostra que mudou de lado, depois que todas as defesas de Tony são vencidas pelo poder crescente da realidade, o ideal narcisista dele é finalmente quebrado. Stark tem que reconhecer que estava errado e este foi o golpe final contra a onipotência de Ferro. E então, quando o homem que restou assume o erro e se alia ao capitão, acaba sendo exposto à dura realidade que ainda não havia enxergado. Quando o vilão, o Capitão América e o Soldado Invernal revelam ao Tony, através de um vídeo, aquilo que ele jamais suportaria descobrir. E é aí que chegamos na parte principal do filme e também desta breve análise psicológica do personagem de Stark. Naquele momento em que ele descobre a verdade da sua história, até então desconhecida, uma fúria incontida toma conta daquele homem vestido de vermelho ferro, e todo o poder de super-herói que ele possui se transforma numa arma de vingança e cólera. Uma arma que o adoecido Tony não hesita em usar, mesmo contra o seu próprio amigo, Capitão América. Isso nos faz pensar que estes tais superpoderes de Stark são, até o momento, uma péssima ideia. Afinal, um homem enfurecido, vestido com uma armadura letal, jamais seria algo bem-vindo. Tomado pela sede de vingança, Tony acaba fazendo uso de seus superpoderes em favor da ira, da revolta e do ódio. O Criador passa a ser escravo da criatura, algo semelhante ao caso do Hulk e Bruce Banner. Mas isso é assunto para análise de um próximo filme. É importante perceber que a ONU, a Organização das Nações Unidas, queria justamente evitar que algo assim acontecesse, que os Vingadores se tornassem reféns dos seus superpoderes. Então, em Guerra Civil, Tony revive o seu Édipo, se torna presa na armadilha que ele próprio construiu. Comete o erro que ele mesmo buscou a tanto custo evitar nas tentativas inúteis de convencer o Capitão América e seu time a mudarem de ideia e a fazerem vistas grossas para a dura realidade. Realidade esta para o qual Stark, mais do que qualquer outro, se fez cego. E assim, o Homem de Ferro, que até então lutava pela ideia de que os Vingadores deveriam respeitar as decisões da ONU, sabotou a si próprio e seus ideais. Decidiu fazer o contrário disso e pagou o preço caro de ver exposta a sua trágica realidade. Vale dizer ainda que a cor vermelha no universo fantástico da Marvel representa uma das 6 joias do infinito, a joia da realidade. Já o azul, a cor principal do Capitão América e seu time, representa a gema do espaço. Neste caso, uma imensa proporção de espaço, ou seja, um tamanho enorme que a realidade teve de adquirir até que finalmente fosse vista e se impusesse ao homem da máscara de ferro. Este crescimento do espaço de realidade diante de Tony e seu time foi brilhantemente simbolizado pelo gigante Homem-Formiga. Com isso em mente, vemos que a cor vermelha do Homem-Aranha, do Homem de Ferro e do Mentalista Visão não é vermelha por acaso. Os 3, que aqui podem ser entendidos como id, ego e superego do Stark, se unem para combater a dolorosa realidade vermelha e conflituosa que os cerca, e que se prende até mesmo em seus pijaminhas, armaduras e peles.
Por tudo isso e muito mais, não é à toa que Tony Stark gastou alguns de seus muitos milhões de dólares na máquina de alterar memórias e, mesmo assim, fracassou completamente neste invento tecnológico. Nada daquilo adiantou. E mesmo contra sua vontade prepotente e endinheirada, teve de se deparar com a realidade dolorosa de sua história, do mesmo jeito. O velho Stark perde a guerra civil que travou contra si próprio e dos despojos que restaram poderá surgir um novo Tony. Agora, cabe a nós esperarmos pelo que vai acontecer com o Homem de Ferro e sua cabeça de lata na sequência dos próximos filmes. Enquanto isso, nós, fãs dos Vingadores, vamos lançando aqui a nossa campanha Stark na Terapia! Quanto ao final de Guerra Civil, penso que o Pantera Negra acaba alcançando alguma aceitação diante da morte injusta de seu pai. Isso aparece quando ele tem a chance de saciar a sede de vingança, mas escolhe fazer o contrário e opta pela não violência. Nessa atitude louvável, o Pantera acaba compreendendo a lição final e o legado que o velho rei quis lhe deixar. Em duas palavras, a diplomacia e a paz. Sendo assim, Pantera Negra supera boa parte de seu luto e atinge o status de um verdadeiro herói, aquele que encontra o equilíbrio emocional e o controle sobre os seus superpoderes e passa a utilizá-los em favor da justiça, tal como seu pai, o velho Pantera Negra, o fez. Espero que esta breve análise seja útil para você pensar sobre como a trajetória de um herói pode ser dolorosa, sobre o quanto é importante termos a coragem de enfrentar certas realidades, sobre o valor vital de não desperdiçarmos os nossos talentos, sobre os caminhos que devemos seguir rumo a uma vida autêntica, sobre a diferença colossal que existe entre reagir e agir, e, enfim, sobre aquilo que define um herói de verdade. Espero que esta análise tenha sido proveitosa. Até o próximo filme. Cultive a paz e seja feliz.